Oi, hoje eu vou falar do grande baque que eu sofri durante a gestação do Léo. Foi o que mais me abalou. De tudo que aconteceu, foi definitivamente o que mais me abalou. Bom, quando eu fiquei sabendo que eu estava grávida, eu tentei ligar para o médico que tinha feito o parto da Sofia. Né? Na época eu morava na Barra, então o parto foi feito. Aliás, todas as consultas, né, na verdade, foram feitas lá, o médico era de lá e o parto foi feito na perinatal. E então eu não consegui falar com ele e pensei, bom, né, tá muito longe também, que agora eu moro em Niterói, eu falei, acho que de repente não era para si. Mas, né, e marquei consulta, né, a minha primeira consulta, na verdade, foi com uma médica, né, que eu consegui, que era aqui perto da minha casa. Ótima, por sinal, muito boa médica. Só que meu marido, né, comentou muito que, né, o parto da Sofia não foi assim um parto simples, né? Ela ficou sentada o tempo inteiro, tava com um cordão enrolado no pescoço, e ele sempre falava que o parto foi muito tranquilo, né, que o médico sempre com muita calma, e então né, que ele ficava mais seguro de ser o mesmo médico, mesmo obstetra. E eu também, né? Eu já tinha me acostumado com ele já conhecia minha história, já sabia de tudo, né? Acompanhou, né, o parto da Sofia todo, então, né, e era uma gravidez, né, de risco, né, por conta da idade, então eu também me sentia mais segura com ele. Aí tentei e por fim achei ele no Facebook. Achei no Facebook, mandei uma mensagem e por fim ele me retornou. Me passou o telefone da secretária e falou, liga para a secretária e marca. E ele dessa vez ele estava atendendo à noite, então para mim ficou excelente, porque eu não precisava nem faltar o serviço. Eu trabalhava até umas 5 e meia, 6 horas, e eu trabalhava em frente a uma estação do metrô, pegava o metrô, ia para Barra e ficava lá, porque o consultório é sempre cheio. E na época da Sofia também era a mesma coisa. Geralmente eu perdia uma manhã inteira ou então uma tarde inteira. Como agora ele estava atendendo à noite, eu ficava à noite, né? Ia sair de lá umas 10, 11 horas. E, e daí, até daí voltava para casa. Né? O Léo me buscava e a gente voltava para casa. Então não foi assim tão traumático eu fazer o pré-natal tão longe. Quando chegou em outubro, ele falou que eu ia fazer aquele exame do cotonete, que na verdade eu nem sei que exame é esse, porque eu não lembro de ter feito isso para Sofia, mas falou que também que não era para eu ir no consultório que ele sempre atendia, não. Que era para eu ir num outro consultório que ele tinha, porque lá era mais adequado para fazer o tal do exame. Eu estava de férias, porque eu tinha tirado umas férias antes um pouco do parto, e ele tinha mais ou menos agendado o parto para a semana do dia 10 de outubro, semana do dia 10 de novembro em diante, seria naquela semana, e isso foi no dia 23 de outubro. Eu fui lá fazer o tal do exame. Aí cheguei, eu não conhecia, né, o lugar, era um centro médico, acho que tinha hospital e tinha laboratórios e um prédio só né, de consultórios. Eu não conhecia, fui na portaria, me identifiquei, a moça falou assim, mas você tem consulta marcada? Eu falei, tenho, 10 horas. Aí ela falou, aqui ninguém chegou ainda, a secretária não chegou ainda. Eu achei aquele estranho, né, porque era 10 horas, teoricamente teria outras consultas antes de 10. Mas falei, tudo bem então, eu vou fazer o seguinte, eu vou esperar. Na hora que ela chegar, eu subo com ela. Esperei e tal, resolvi dar uma volta, dei uma volta. O meu telefone acabou a bateria, então, né, a distração de celular eu nem tinha. Aí, por fim, resolvi tomar um café. Aí entrei numa cafeteria, tô lá tomando café, bem devagar, né, pra passar o tempo. Nisso, acho que já tinha passado mais de meia hora, acho que já tinha quase uma hora que eu tava lá. Aí nisso, a recepcionista, né, desse prédio foi atrás de mim e falou, olha,
liga pra... Ah, não, antes disso, ela tinha falado pra eu ligar pra secretária. Teve isso, ela falou pra eu ligar pra secretária. E eu pensei, poxa, eu não vou ligar, né? Quando ela chegar, eu subo. Então teve isso também. Só que daí também meu telefone acabou a bateria, então eu não ia ligar de forma alguma. Nisso ela chegou e falou, você ligou pra secretária? Eu falei, não, meu telefone acabou a bateria, eu tô aguardando ela chegar. Aí ela falou, eu não tava querendo te falar, né? Eu queria que você ligasse pra ela. Mas é que não vai ter consulta, o seu médico faleceu. Então, o meu chão caiu, entendeu? Eu comecei a chorar e fui ficando nervosa, né? Chorando muito e também sem o celular. Por fim, elas me levaram lá para dentro do prédio, né? No lugar lá na recepção. E me deram água, enfim, foram conversando comigo. Ela pegou o telefone dela mesmo, ligou para a secretária e a secretária falou comigo, chorando muito, também a gente chorando muito, e ela falou, Joyce, desculpa, eu nem fiquei tão atordoada, ela era secretária dele há 30 anos. Ela falou, fiquei tão atordoada, desculpa de não ter te avisado. Eu falei, não, imagina, né? Eu imagino que seja isso, né? E sem chão, né? Sem chão, né, isso foi no dia 23 de outubro, o parto marcado pro dia 10 de novembro, eu não tinha nem obstetra, eu saí chorando, desesperado, peguei o carro, fui para perinatal também, enfim, né, fui numa tentativa meio de ver se eles me indicavam algum outro médico, e eu fui para perinatal, cheguei lá chorando, e daí eles também, né, as recepcionistas também me levaram, chamaram lá uma chefe de alguma coisa que eu não sei o que era, porque ele era conhecido lá, né? Ele operava lá porque ele, além dele ser, né, obstetra, o grande mérito dele era muito em função de ser mastologista. Então ele operava mulheres com câncer de mama. Então, assim, né, quantas vidas ele não salvou e quantas cirurgias ele não fez ali na perinatal. Então, todo mundo conhecia. Então, elas sabiam do caso. Ela falou, nossa, a gente também ficou sabendo, tá todo mundo consternado aqui no hospital. E ela pegou meus dados, pegou todas as informações, né, tirou uma cópia da carteirinha do plano e falou, olha, a gente não pode te indicar um médico, né, você que tem que procurar um médico que seja credenciado para fazer o parto aqui na perinatal. E eu tinha a questão da perinatal, primeiro por conta do médico mesmo, porque ele operava lá, e tinha também a questão da cardiopatia do Lealf, né, que era a referência. E aí a resposta foi essa, eles não podiam fazer nada, eu não tinha opção. E eu saí, entendeu? Eu liguei para minha mãe chorando muito, só que meu telefone estava sem bateria, então eu carregava um pouquinho no carro, só que ele descarregava, então foi até uma coisa horrível, porque eu liguei para minha mãe chorando, na hora que ela atendeu, a bateria acabou de novo, e ela só me ouviu chorando, ela não sabia o que eu tava, por que eu tava chorando, entendeu? Então, imagino quantas coisas não passou na cabeça dela. Para depois que ter a carga de novo, eu liguei e expliquei que tinha sido o meu médico, né? Todo mundo, a minha mãe conhecia ele, porque na gravidez, né, no parto da Sofia, quando ele foi lá no dia seguinte, né, 2 dias depois, quando ele foi dar alta, ele foi com a filhinha dele, então minha mãe, né, conversou com ele, viu a filhinha, então acaba que ali no parto da Sofia, toda a minha família conheceu ele também. Então foi essa coisa terrível, que me abalou profundamente. Eu tive a sorte, né, que isso foi no dia 23 de outubro, no dia 24 eu tinha consulta com o cardiologista do Lealf, né, para fazer outro ecocardiograma. E foi assim, um anjo que Deus colocou na minha vida, porque eu fui chorando muito também, entrei chorando muito, contei toda a história para ele, falei, doutor, eu não tenho obstetra, agora nem sei o que eu faço, e sem ânimo, né, eu acho que o pior de tudo era assim, eu ter que pegar o telefone, ou sei lá, ligar no plano, e parecia que eu não ia conseguir fazer isso, sabe? Parecia que eu não ia conseguir pegar o telefone e sair ligando, procurando outro médico, que também era como se eu não quisesse outro médico. Então,
Foi horrível, foi horrível. E aí veio esse cardiologista, esse anjo, que ele, né, fez a consulta, e aí era aquela notícia excelente, que o bebê estava ótimo, que ele, né, quando ele chegou à conclusão que não seria muito pouco provável que precisasse de fazer uma cirurgia assim que ele nascesse, né, que ele ia nascer como se não tivesse a cardiopatia, que eu até disse, que eu comentei no outro vídeo. Então a notícia era essa. E eu virei para ele e falei: doutor, já que eu não tenho mais meu médico, já que ele não, né, pouco provável realmente que não vai precisar de fazer uma cirurgia assim que nasça, então eu não quero mais a perinatal, é muito longe para mim, eu não quero mais. Eu quero ter meu filho aqui em Niterói mesmo. Então ele, na mesma hora, pegou o telefone, ligou para a chefe da obstetrícia do CHN, conversou com ela, explicou a situação, falou: olha, ela precisa de dar, né, finalizar o pré-natal né, e marcar o parto. Então, ela, na mesma hora, já marcou para eu ir lá eu lembro que foi até na terça-feira seguinte, isso foi numa quinta ou sexta, já marcou para eu ir lá na outra terça, já falou já me deu o contato da enfermeira, da enfermeira, para ela me apresentar a UTI, porque, né, de qualquer forma ele iria para uma UTI. Então, já, sabe, assim, fez tudo para mim, entendeu? Fez tudo. O CHN tinha uma coisa que eu não sabia, e que é uma coisa bem interessante: ele já tem um programa de pré-natal, né? Acho que quando a pessoa já define que o parto vai ser lá, eles já têm a médica de pré-natal que acompanha, de lá mesmo. Então, né, foi me indicada uma médica fofa, linda, né, que me acolheu nesse momento que eu tava tão fragilizada. E na terça-feira eu já marquei a consulta e pronto, deu tudo certo, né? Mas eu fiquei com esse grande pesar, entendeu? Hoje eu consigo contar essa história sem chorar. Até por isso que eu demorei tanto para começar os vídeos, porque eu não conseguia falar sem chorar. Hoje eu já consigo, e lembrei dele o tempo inteiro. Na hora do parto eu lembrei dele, quando eu fui tirar os pontos eu lembrei dele o tempo inteiro, né? Na hora do parto era como se ele estivesse lá e eu pedia para ele fazer meu parto. Enfim, né? Uma pessoa realmente muito querida, e me abalou muito. Foi, né? Eu ainda contava isso, né? Depois eu fui para UTI mesmo, então eu contava esse caso e muito abalada, né? Enfim, hoje, né, que Deus o tenha e que a alma dele esteja em paz, né? Tá bom. Até o próximo vídeo, tá? Um beijo para todos.